Nós estamos nesse último domingo do mês de março e é o mês que nós celebramos o nosso aniversário. Começamos o mês falando sobre isso, há 43 anos de existência da nossa igreja. E nós iniciamos com o tema Viva o Poder de Transformar, que é o mesmo tema de missões mundiais, é o tema que nós levamos para o nosso mês de março. Março é o mês normalmente da nossa campanha de missões mundiais. E nós queremos lembrar disso, de missionários espalhados em todos os continentes. Temos esse prazer de participar de uma obra tão grande que vai além do que nós podemos imaginar. Línguas e nações, culturas totalmente diferentes da nossa, situações de guerra, situações de fome, mas também situações de economia estável, mas de emoções instáveis. Lugares onde a economia é super estável, Suíça, mas que tem um dos maiores índices de suicídio. Japão, próspero, um dos maiores índices de suicídio também junto com a Suíça. Nós precisamos de ter missionários para trazer esperança a um povo que não tem esperança. E às vezes não é a esperança de comida, mas é a esperança pela vida, por uma razão, um propósito para a sua existência. Nós precisamos vencer. A igreja tem essa missão, a igreja é orgânica e viva, a igreja tem como chamado, esse chamado para a transformação. Ser transformados para poder transformar. Estarmos diante de Cristo, mas também diante do homem, diante de Deus e diante do homem. E assim estarmos sendo mediadores, cooperadores em Cristo Jesus, nessa mediação entre o homem e Deus. O único mediador é Cristo, mas Ele nos chama para cooperarmos com Ele, para estarmos juntos com Ele. Eu estou vendo agora, o pastor Cristiano estava ali, Estava sumido assim, eu não tinha percebido ele. Eu tinha até chamado ele para orar, mas olha, gente, é muito estranho essa. Nós apagamos as luzes aqui, acho que ficou mais estranho ainda, Talvez não aqui da frente, mas aí do templo, assim, E eu falei aqui no WhatsApp, no Google, no chat do Google, falando assim, é muito bom ler o nome de vocês, porque eu começo a imaginar vocês aqui, eu começo a imaginar vocês sentados aqui conosco, E ver vocês aqui. Mas também é muito bom sentir vocês agindo no mundo, agindo nas suas famílias, agindo, usando as redes sociais para ministrar uns aos outros. Este último ano tem sido complicado. Nessas últimas semanas, então, nós vivemos momentos de um ambiente social muito insalubre, muito corrosivo. Ele nos consome. As notícias nos consomem. E nós temos isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Os nossos missionários todos passaram por isso, estão passando, alguns já saindo disso, mas pegando um povo que sai de uma quarentena sofrido, precisando de palavra, precisando de amor e carinho. Nações, cidades no mundo onde eles se reabrem, mas com tanto desemprego, com tanto sofrimento. E os nossos missionários participando desse movimento aí de restauração de vidas, no retorno a uma nova sociedade, um novo conceito social que a gente está vivendo. Sabe? Eu me preocupo com os comerciantes, os industriais, os donos, os empresários. Me preocupo muito com eles. E peço a Deus que eles tenham estratégias para superar esse momento. Para manter os empregos, para manter as pessoas, o sustento das pessoas. Admirei um empresário que dispensou os funcionários que trabalhavam de maneira não oficial. Ele convidou alguns para trabalhar com ele, mas não pôde registrar. E aí veio o bloqueio e ele falou assim, vocês podem ir para casa. Daqui a 15 dias vocês voltem para cá e eu vou pagar vocês. Mas a gente vai ficar sem trabalhar 15 dias. Vão ficar, nós não somos contratados, não, mas aí o empresário foi e pagou para eles. Eu sei que é difícil, mas há muitos que têm um compromisso social, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida deles. Este é o momento de sermos bênçãos,
participando dessa reconstrução social. E nós vamos fazer parte disso. Você está fazendo parte na sua família, na sua empresa. Nós precisamos viver o poder de transformar. Deus continua agindo e vai continuar agindo. Talvez muitos não estão entendendo por que o pastor está mantendo esse hashtag gratidão, porque a cada dia eu tenho razões de dar graças a Deus. Eu tenho razão de clamar, de chorar, de orar, mas ao mesmo tempo de agradecer a Deus. Então eu preciso encher o meu coração de gratidão. Gratos pelo poder de Deus que se manifesta a cada dia, e clamar por esse poder para que ele se manifeste nesta noite. Que amanhã de manhã tenhamos notícias novas. Que amanhã de manhã venha a notícia. Ele saiu, ele foi extubado, né? A taxa o oxigênio dele melhorou, esqueci o nome agora, né? A saturação dele melhorou, aumentou, pastor, glória a Deus, e vamos caminhando por isso. Quero ter notícias que a Thaís saiu do hospital. Quero ter notícias que o pai do Júlio a mãe do Júlio está melhor. Quero ter notícias, e a gente vai por esse caminho, né? E a gente está trabalhando em cima do texto de segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós falamos sobre como vencer o espírito de covardia no primeiro domingo. Como experimentar esse equilíbrio, o poder do equilíbrio. E domingo passado, com o pastor Cris, o poder do amor. E essa semana, falando com pessoas, uma delas falou assim: "Ô pastor, eu já falei para o Cris, eu estou exercitando aquilo que ele pregou, mas é difícil." Sim, é um desafio para nós. A vida é um desafio para todos nós. Por isso que precisamos ter coragem. Nós não podemos ter espírito de covardia. Por isso que Paulo fala a Timóteo sobre isso. Fala sobre coragem e não covardia. E nós precisamos alimentar esse amor a Deus, né? Receber o amor de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso nos leva, porque o perfeito amor lança fora o medo, e este medo alimenta muitas vezes a covardia. E eu vou dizer o seguinte, não é proibido ter medo. O problema do medo é quando ele te impede de avançar, quando ele te impede de encarar as coisas de frente. E quando você não encara de frente, você se torna um covarde. Porque a característica do covarde é não encarar, é disfarçar, ir de lado, ir por trás, e não avançar de maneira clara e transparente. E nós precisamos entender isso, mesmo avançando, nós temos medo. E o medo que nos faz alerta e firmes na nossa decisão de avançar. Sabe? A covardia não. A covardia não é aceita e não podemos aceitar. O medo não, o medo pode, mas a covardia é o medo que nos para, que nos leva a não encarar as situações. E a gente precisa saber que esse perfeito amor que vem do Senhor lança fora o medo e domina sobre os nossos corações, nos movendo em direção a cumprir o nosso propósito e a nossa missão. O amor a Jesus Cristo expressado por cada um de nós faz isso. Sabe, nós não podemos viver uma vida amando a nós mesmos, amando as nossas próprias ideias, as nossas próprias ideologias, amando o nosso próprio prazer. Sabe, um movimento hedonista de se amar e buscar o prazer para si mesmo, a felicidade para si mesmo, e desprezando Deus. Falando assim, Deus me ama, tudo bem, mas e você ama Deus? O quanto você ama Deus? Você ama Deus ao ponto de obedecê-lo? E Jesus foi bem claro isso, aquele que me ama obedece e guarda os meus mandamentos. Esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o meu Pai faremos morada nele, o amaremos. Essa é a palavra de Cristo Jesus. Aqueles que me amam, obedecem o que eu falo. Você tem obedecido? Nós não podemos, de maneira covarde, usar atos de coragem humanos para cobrir os nossos pecados a Deus. Tenha a coragem de obedecer a Deus. Obedecer a Jesus Cristo. E olha como nós precisamos de coragem para isso. Para enfrentarmos a nós mesmos. Uma vez o alpinista, um dos mais famosos alpinistas do mundo, esqueci o nome dele, ele diz assim, olha, a maior montanha que eu já enfrentei fui eu mesmo. A maior montanha que eu tive que escalar foi o próprio eu.
os meus bloqueios, as minhas frustrações, os meus traumas. E ele dava palestra e falava sobre isso, como enfrentar a montanha, e como enfrentar a montanha chamado eu, como enfrentar a montanha chamado minha história passada. E nós precisamos ter isso também. Mas olha, a consciência de que Jesus está conosco nos leva a vencermos esse espírito de covardia. Lembrar daquele que está ao nosso lado, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, a quem foi dado todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. É este, através de quem foi criada todas as coisas e por quais todas as coisas se sustentam. Esse está comigo e com você. É este que está do nosso lado, é esse que está do seu lado, aí na sua casa. É esse que está com a sua família, ele está com você aí no hospital. Em qualquer lugar que você esteja, porque Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, isso nos leva a vencer o espírito de covardia. Sabe? A consciência desse convite de Jesus nos faz isso. A palavra de hoje que eu quero trazer a vocês é: não se envergonhe. Eu quero ler de novo o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos, de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo revelada agora pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Eu vou parar aqui nesse trecho. Eu preciso lembrar disso. Eu estou lendo e lembrando. Esta carta é a última carta de que Paulo escreve. Paulo está preso. Ele está condenado. Paulo está provavelmente em Roma, já acusado e já condenado à morte. Eu quero explicar um pouco para você entender. Paulo, ele termina o livro de Atos, Lucas termina o livro de Atos, falando que Paulo, ele desfrutava de uma prisão domiciliar. Então ele estava em casa. Ele não era taxado como criminoso. Os comentaristas dizem que Paulo saiu da prisão domiciliar, pôde viajar à Grécia, à Ásia Menor, e ali continuar a obra missionária, e depois voltou de novo para Roma, aonde foi preso. E aqui nós estamos na segunda prisão, não na domiciliar, mas na segunda prisão de Paulo. Paulo provavelmente está na prisão mamertina, uma das mais
horrendas sabe, abusadoras prisões. E a prova disso está quando ele pede para Timóteo vir e trazer João Marcos. Ele não está com ninguém, ele está sozinho. Ele precisa de alguém. Ele está quase a morrer. Provavelmente está no início de outono, ou chegando no meio de outono, porque ele manda a carta, e no capítulo 4 ele fala assim: venha logo e não espere o inverno chegar. Né? Traga a capa para mim. E aí nós entendemos que está aí no começo de outono. Estamos diante da morte e sofrimento todos os dias. Se você trabalha em hospital, você está assim. Se você fica assistindo jornais, você vê isso aí direto. Paulo estava diante da morte porque ele via prisioneiros sendo tirados e mortos. E a perseguição era muito grande. Nós estamos provavelmente em 66, 67, né, depois de Cristo. E em 64, em julho de 64, Roma é incendiada. É o grande incêndio de Roma. 6, 7 dias pegando fogo o centro de Roma. Todo mundo sabe da história das acusações para Nero, mas no primeiro momento quem eram os acusados? Eram os cristãos. Entre eles, Paulo. Entre eles, Pedro. E eles são perseguidos, presos e condenados como aqueles que insuflaram a revolta dos cristãos e levaram ao incêndio de Roma. Os incêndios começaram nos cortiços, que eram muito habitados por cristãos, e eram casas de madeira. Mas nós sabemos que Nero queria limpar e fazer uma limpeza em Roma. E ele pôs fogo. A acusação, a história tem mostrado que Nero pôs fogo ou se aproveitou do fogo de Roma. Mas imagine a perseguição contra os cristãos. Imagine a situação que estava ali. Não havia mais esperança para Paulo. Paulo seria decapitado tempos depois disso, pouco tempo depois disso. Pedro seria crucificado de cabeça para baixo, tudo em Roma, pela perseguição do império. Sabemos que essa perseguição aumenta, Nero é deposto, eleva-se Tito como imperador, e o imperador Tito, em 70 depois de Cristo, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói Jerusalém, não fica pedra sobre pedra em Jerusalém. Já como reflexo, ou esse movimento para combater o cristianismo e o judaísmo daquela época. Paulo estava nessa situação. Última carta que ele ia escrever. E aí ele não decide escrever para igrejas. Ele decide escrever para Timóteo. Ele escreve para o seu discípulo. Ele escreve para aquele que caminhou com ele. Eu acho que quando a gente está em grande sofrimento, a gente precisa de pessoas. Mais do que instituições. Mais do que estrutura religiosa. Precisamos do corpo vivo de Cristo perto de nós. Precisamos de pessoas. Precisamos daqueles que estão próximos a mim. Paulo vai escrever uns capítulos depois, aí, capítulo 3, capítulo 4, quando ele fala assim: eu estava só, eles não tinham ninguém comigo. Talvez diante até do julgamento não havia testemunhas para depor a favor dele. Ele se sentiu só. Só. E ele narra vários que o perseguiram, talvez o até denunciaram, e se diziam cristãos. A carta está sendo escrita por alguém que está se tornando Marte, mas não tem isso na cabeça dele. A cabeça dele está assim: Timóteo, você é meu amado filho. Eu impus as mãos sobre você, você caminhou comigo, eu quero você aqui. E traga-me também João Marcos, que é muito importante para mim. A linguagem da segunda carta de Paulo é muito pessoal. Ele não quer ensinar Timóteo sobre liderança. Na primeira carta dele a Timóteo, ele está ensinando como lidar com a liderança da igreja, como ser líder de uma igreja.
e como lutar contra falsos mestres. Aqui, não, aqui é um incentivo. Timóteo, fique firme. Timóteo, permaneça firme, Timóteo. Sabe, é uma chamada para uma decisão mais pessoal. É um cuidado pessoal, particular. Resiliente, seja resiliente. Nesse momento de muita deformação causada pelas situações que vivemos. Volte, não deixe que isso produza marcas permanentes em você. Não permita que amarguras, feridas da alma, desesperança, pensamentos suicidas, revolta, desejo de vingança, produzam deformações em você que sejam permanentes. Resiliência é quando nós somos pressionados ou deformados, mas que depois da pressão nós voltamos ao normal. É isso a resiliência. O conceito de resiliência é quando nós retornamos à forma original depois de sermos pressionados, ou esticados ou pressionados, né, comprimidos, mas sim sofremos uma pressão. E aí, depois, retirada a pressão, nós voltamos. Ou seja, nós não sofremos deformação. Não permita isso. A resiliência nos ajuda a não aceitarmos deformações permanentes em nossas vidas. A resiliência nos leva a reconhecermos que estamos sofrendo. Sim, estamos sofrendo, mas nos dá força para não aceitarmos como algo permanente em nossas vidas. Não absorvemos isso e falar que o sofrimento é permanente. Não. A resiliência nos leva a resistir a isso. Voltamos e continuamos a lutar, a viver, a buscar, a cumprir o nosso propósito, cumprir a nossa missão. É assim que Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, quero que você continue, quero que você siga em frente. Olha, nós estamos entrando na Semana Santa. Hoje, o domingo de Ramos, e eu preciso falar para você o seguinte, deixar bem claro, importante, estas datas não são reais, são oficiais da igreja, mas não são reais. A igreja cristã católica, né, estabeleceu estas datas, mas não muito baseada em ciência, em cálculos muito realmente sofisticados. Ele estabeleceu, às vezes, até de maneira política. Portanto, todas essas datas são questionáveis. Da Paixão, do Natal, são questionáveis. Nós precisamos entender isso. A igreja evangélica não tem datas oficiais. A igreja evangélica não se baseia em datas festivas, dias festivos. Isso é o judaísmo, isso é a igreja católica. Mas a igreja primitiva não tinha como marca a celebração de festas. A marca da igreja primitiva era a comunhão dos irmãos, o partir do pão, estar junto, cantando, louvando, celebrando ao Senhor, em comunhão, tendo tudo em comum. E diariamente eles se encontravam. E com a perseguição eles não tinham mais templo nenhum para se encontrar, eram nas casas. Simbolismo. E aí nós precisamos, de maneira simbólica, trazer à memória aquela última semana de Cristo. De maneira simbólica, um memorial deve ser erguido em nossas mentes para lembrarmos disso. E talvez a nossa grande missão é trazer à memória exatamente o verdadeiro simbolismo da semana da Páscoa. Jesus Cristo é a transformação de nossas vidas. É o que acontece nessa semana de Páscoa. Não se envergonhe. Ele fala para Timóteo no verso 8, portanto, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Primeiro, não se envergonhe de testemunhar. Paulo chama Timóteo para não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus. Não pare de testemunhar de Jesus, Timóteo. Diante da perseguição, diante da morte, da minha morte até, diante da violência que você tem visto o nosso povo sofrer, famílias, diante da injustiça, diante da crueldade, diante da desesperança de muitos, não pare de testemunhar. Fale, não te cales. Pregue a tempo e fora de tempo. Capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra a Timóteo. Sempre esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Palavra pessoal a Timóteo.
Não posso me calar. Você precisa falar para você mesmo: não posso parar. Não posso me envergonhar de testemunhar de Cristo Jesus. Atos 4, verso 19, diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar sobre isso. Não podemos nos calar sobre isso. O Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus, sobre a igreja, em Atos 1:8, e diz, isso foi derramado com o objetivo de nos levar a testemunhar. Não foi para fazer maravilhas, milagres, poderes. Não, foi para testemunhar. O Espírito Santo vem sobre nós para nos transformar em testemunhas do amor de Cristo, do amor dele, do poder transformador dele em nossas vidas. Timóteo, verso 8: não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Não se envergonhem nem de mim, que sou prisioneiro dele. Olha que Paulo fala: não se envergonhem de mim. E eu vou falar para você, primeiro, não se envergonhem de testemunhar, mas não se envergonhem dos seus irmãos em Cristo Jesus. Não se envergonhem dos seus irmãos e irmãs cristãos. Não se envergonhem da igreja. Não abandone os seus irmãos feridos. Não devemos abandonar irmãos que pecaram. Ainda mais se não pecaram e são vítimas de comentários, fofocas malditas ou de pecados contra eles. O espírito de covardia nos leva ao afastamento, ao abandono. O espírito de covardia nos leva a preconceitos. Porém, o espírito de amor e de poder nos leva à reconciliação, à busca de estar pronto a amar e acolher o caído. Paulo lembra de pessoas, ele lembra de João Marcos, que desistiu na viagem missionária junto de Paulo. Desistiu, saiu fora, amarelou, teve medo, ou passou mal, ou estava doente, e falou: não posso continuar. E voltou. E Paulo não o perdoou por aquilo, porque na outra viagem missionária, Barnabé vem, traz João Marcos e fala: Paulo, João Marcos quer ir com a gente. Não, com ele eu não vou. Com esse cara não vou mais. Não quero comprometer os meus planos, ele não vai comigo. E foi tão grande a discórdia entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, que Barnabé se separou de Paulo. E não seguiu a viagem com Paulo, ficou com João Marcos. Barnabé vai a João Marcos e fica, e o acompanha, e o traz para perto de Pedro. E esse João Marcos, que desistiu, que não teve a coragem suficiente, talvez foi tomado por um espírito de covardia, se tornou aquele que foi escrever o primeiro evangelho, ser escrito foi de Marcos, a partir da narrativa de Pedro, de tudo aquilo que Pedro tinha ouvido e visto de Jesus. João Marcos escreve o primeiro evangelho. João Marcos se torna um dos líderes próximos aos apóstolos, a ponto de Paulo, na sua prisão, na sua última carta, nos seus últimos meses ou semanas de vida, escrever para Timóteo e falar: traz João Marcos, que é muito valioso para mim. Porque ele me traz à memória tudo isso. E quão se tornou valioso esse rapaz. Reconheça o valor das pessoas na sua vida. Sabe? Mesmo que você tenha errado com elas, ou elas errado com você, esteja aberto para reconhecer o valor delas. Estamos falando de amar as pessoas. Eu não estou falando de concordar com os erros, com os pecados dela, mas amar a elas. Está pronto a caminhar com elas. Está pronto a orientá-las, a acolhê-las no momento que elas decidirem voltar. Pessoas são mais importantes que instituições, sim. E é importante lembrar que a igreja de Cristo possui duas dimensões. A primeira é a invisível. É o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Mas a igreja local é a visibilidade desse corpo de Cristo. É uma instituição.
O problema é se institucionalizar-se a ponto de esquecer que é corpo de Cristo. Precisamos viver a igreja visível, humana, real, como a manifestação mais próxima do corpo de Cristo. A gente não pode se distanciar. E quando há um sinal de que se distanciamos, é importante voltarmos a sermos corpo de Cristo, a igreja de Cristo Jesus, a igreja invisível, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Sabe? É lembrar disso. Nós precisamos ter pessoas nos alertando. Ei, a igreja está se afastando. A igreja não está cumprindo. A igreja esqueceu da sua missão, esqueceu do seu propósito. A igreja está esquecendo do que é. Corpo de Cristo. A igreja de Cristo Jesus. Não se envergonhe da igreja. Não se envergonhe dos seus irmãos. Não abandone a comunhão. O escritor de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, a maioria, Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, seguindo o costume de alguns aí, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor de Hebreus falando, se reúnam, não deixem de estar juntos, não abandonem, não sintam vergonha de estar juntos, não abandone a sua fé, não abandone a história da igreja, não abandone a história de fé da sua família. Paulo quando está escrevendo, eu lembro de você, Timóteo, das suas lágrimas, do desejo de servir, de amar as pessoas como você amava. Eu recordo-me da fé que você tinha, e não era uma fé que surgiu em você, mas já existia na sua avó, Lloyd, na sua mãe, Eunice, e eu vi em você, estou convencido que está em ti. Há uma história, há um momento, e Paulo ele diz assim, eu faço parte de uma história, eu não sou a história, eu faço parte de um movimento, eu sou mais uma parte do que está acontecendo. As coisas não acontecem a partir de mim. Eu tenho esse movimento, eu participo daquilo que Deus já está fazendo na história. Sabe? E aí ele fala assim, mantenha viva essa chama, Timóteo. Sabe, esse dom de Deus que está em você, mantenha vivo isso. Não esqueça que foi na igreja, no ambiente de irmãos e irmãs, que foram impostas as mãos sobre você. Você foi separado como pastor, como missionário, neste ambiente do corpo de Cristo. E como tem pessoas que se esquecem disso, de suas conversões, da transformação de suas vidas, e se envergonham da igreja, se envergonham dos irmãos, esquecendo do que Deus fez através dos irmãos e das irmãs. Eu não posso me envergonhar da história da minha família, não se envergonhe da sua família. Eu tenho um prazer muito grande de lembrar da minha avó, Maria, da sua fé, do meu avô José e da sua fé, sabe, da minha mãe e da sua fé, dos meus tios da sua fé, da minha tia que faleceu com Covid e da sua fé. Eu não posso esquecer disso e como isso marcou a minha vida e como eu faço parte de uma história e como eu desejo que a minha fé marque a vida dos meus filhos, das minhas filhas, da minha neta e netos. Eu desejo isso. Porque eu faço parte desse movimento. Não se envergonhem de ser irmão e irmã em Cristo. Não se envergonhem da sua igreja. Reconcilie-se, não se afaste. Não use a pandemia, o online que é tão difícil, para se afastar da comunhão dos santos, da comunhão da igreja de Cristo Jesus. Não fique fazendo parte de 10 igrejas. É impossível você fazer parte de 10 igrejas. É possível você assistir o culto de 10 igrejas. É possível você assistir reuniões de oração de 10 igrejas. É possível você assistir palestras de 10 pastores, 15 pastores diferentes durante a semana. É impossível você manter a comunhão com mais igrejas. Alimente a comunhão com a sua igreja, com seus irmãos e irmãs. Há uma tendência para desvalorizarmos as heranças que nós recebemos, abandonar os costumes antigos, abandonar as pessoas antigas. Vamos resgatar esse investimento de Deus em nossas vidas, que nos acompanha com a história, marcando a nossa vida com tantas pessoas, com tantos irmãos e irmãs queridas. Não podemos ficar aí abrindo mão
da igreja, abrindo mão dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Está na hora de você não se envergonhar disso. Está na hora de você, como Timóteo, como Paulo fala de Timóteo, não se envergonhe de mim, Timóteo. Não vai chegar agora e se envergonhar de mim, que sou prisioneiro, que sofro. Né? Mas siga em frente, venha até mim, esteja caminhando junto comigo. Por último, não se envergonhe do poder da cruz. Não se envergonhe do poder da cruz. Final do verso 8, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa convocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Não se envergonhe do poder da cruz. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Você precisa se gloriar na cruz de Cristo. Querem o poder da cruz. Querem a glória da ressurreição. Mas rejeitam a coroa de espinhos e a crucificação. Querem o poder do Espírito Santo, mas não querem se arrepender dos seus pecados. O que adianta o poder realizar maravilhas, mas não ter o poder em si de ser salvo, de ser chamado filho de Deus? O próprio Jesus disse isso. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em Marcos 8, nós vamos ver a narrativa de Pedro através das mãos de João Marcos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Sabe, você quer poderes, mas não quer se arrepender dos seus pecados? Você quer fama, mas não quer submissão? Jesus falou: aquele que quer ser o primeiro, seja o último e sirva. Este é o poder da cruz, o poder que vence a morte. O que vence a morte é a cruz. O que vence a morte é a cruz. Vencemos a morte ou somos vencidos pela morte. Não existe empate nessa briga. Ou você vence a morte ou a morte vence você. E só vencemos a morte em vida. Quando morremos, perdemos a chance de vencer a morte. Fomos vencidos pela morte. Só vencemos a morte durante a nossa vida. Então é agora, vivo, respirando, ou então com a consciência ligada a Deus. Esses dias eu falei para alguém, falei assim: glória a Deus, porque ele ouviu a mensagem e nós esperamos encontrá-lo no paraíso. O que nós esperamos é que ele tenha tido um encontro com Jesus Cristo, mesmo entubado, naquele momento final da sua vida, ele entregou a sua vida a Jesus. E aí ele ouviu de Jesus a mesma coisa que aquele ladrão na cruz ouviu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão morreu. E a palavra do Senhor se cumpriu. Não tem narrativas, mas eu creio que se Jesus disse aquilo, é porque naquele momento aquele ladrão estava sendo salvo. Talvez naquele leito de hospital, ou agora no seu leito de dor, você pode entregar a sua vida a Jesus e você vai ouvir a Jesus dizer assim: o meu sangue derramado na cruz purifica você de todo o pecado. Então receba o poder da cruz na tua vida. Em vida nós podemos passar da morte para a vida. É na vida que podemos vencer a morte. Jesus diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, já passou da morte para a vida. Nós passamos pela morte em vida. E quando nós passamos pela morte em vida, nós vencemos a morte. Em Marcos 8,34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O sofrer por amor a Cristo. E aí eu quero colocar uma observação aqui, hein? A glória do discípulo de Cristo não é sofrer por amor a Cristo. Está errado isso.
A glória do discípulo não está em sofrer por amor a Cristo. Isso é masoquismo. Isso é desejo de sentir dor. Está errado. Esquece isso. Não é pelo sofrimento seu que você vai estar com Cristo. Não é pelo seu sofrer, pelas suas obras de sofrimento, sua perseguição, que você será glorificado. Não. A glória do discípulo é amar o seu Senhor e se tornar cada vez mais parecido com Ele. Esta é a glória do discípulo. A glória do discípulo é ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. É amar cada vez mais intensamente a Cristo Jesus, mesmo que isso o leve a sofrer. O nosso objetivo não é o sofrimento, o nosso objetivo é Jesus Cristo. O nosso alvo é sermos como Cristo, é amarmos a Cristo sobre todas as coisas. Não é sofrer. Não buscamos o sofrimento, mas não temos medo de sofrer por amor a Ele. Ser cristão é se parecer com Cristo, não só na glorificação, não só nos poderes, nas maravilhas e nos milagres, não no transportar dos montes, né, pela fé. Não, mas em suportar com Cristo Jesus as dores por amarmos a Ele. Quem se envergonha de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Marcos 8:38 diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Quem disse? O próprio Jesus Cristo. Em Lucas 9 temos essa narrativa também. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Sabe? Não se envergonhe da cruz. Não se envergonhe de Cristo Jesus. Não se envergonhe do poder que transforma a sua vida. Verso 9. Que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade, por meio do Evangelho. Ele tornou inoperante a morte. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. E aí Paulo vai escrevendo: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o que lhe confiei, o meu tesouro, até o dia final, até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo o modelo da santa doutrina que você ouviu de mim, Timóteo. Sabe, essa declaração de fé. Não se envergonhe. Não se envergonhe do seu pecado diante de Deus. Confesse ele diante de Deus. Tem gente escondendo diante de Deus. Tem gente que se esconde diante de Deus. Não é hora de fazer isso. Não é hora de deixar-se dominar por espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio diante de Deus e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe de dizer e compartilhar conosco, com a igreja, com a sua família, que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, que você pediu perdão a Jesus Cristo. Não se envergonhe de dizer que você está feliz por sentir que Jesus te perdoou. Não se envergonhe disso. Tem gente que se envergonha, fala assim: como Deus pode me perdoar? Eu tenho até vergonha de falar para os outros que eu fui perdoado. Eles me conhecem, eles sabem que eu não presto. Eles sabem que você não presta, mas muito mais do que eles, Jesus sabe o pecado que havia sobre você. E Ele te salvou. E Ele te chama para sair da multidão. Ele te chama
para se reunir com os santos, ele fala: vem, se revele como aquele que foi perdoado. Viva o poder de Jesus na sua vida. Viva para todo o que crê. Diga para ele: liberdade, liberdade é o que o Senhor me fez. Eu conhecia o Senhor Jesus e verdadeiramente me tornei livre. Viva o poder que o Senhor fez e agiu em você. O poder que Ele derramou sobre a sua vida. Viva isso. Não se envergonhe disso. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confesse os seus pecados a Ele. Receba o perdão dEle. E seja feliz. Eu sei que muitos estão falando assim: pastor, como que eu posso ser feliz numa situação dessa? Você pode ser feliz porque você tem a certeza da salvação. Pastor, no meio de tanta dor, como que eu posso me sentir bem? Se sinta bem, não tenha vergonha de se sentir bem. E que o seu sentir bem, que o seu sentir esperança, que essa paz que excede o entendimento que domina sobre você e os seus corações, transborde e domine sobre os outros. Que você seja testemunha do poder de Deus, poder que traz esperança, que traz consolo, que traz paz em meio à guerra, em meio à doença, em meio às perdas. O poder que tira as pessoas do luto. O poder que leva as pessoas a viver, não a morrer. É o poder que traz vida. Jesus disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu, porém, venho para dar vida, e vida em abundância. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que é. É isso que Jesus é para você e para mim. É isso que Jesus deseja fazer para nós. Viva, viva, não morra. Não morra. A todo aquele que crê em Jesus, já passou da morte para a vida. Não se envergonhe disso. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor vem com vida. E o Senhor tem visitado e está agora com teu poder, com teu Santo Espírito, visitando a cada um que está agora me ouvindo. Senhor Deus, que eles sintam o Senhor tocar na vida deles. Que eles confessem o seu pecado ao Senhor, Pai. Que eles sintam que o perdão está vindo. Através da morte de Cristo na cruz. Nós somos perdoados. A morte foi vencida. O preço foi pago. E foi um alto preço. Que cada um esteja sentindo agora. Que este preço foi pago. Por isso ele pode respirar e dizer assim: eu vivo em Cristo Jesus. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou, morreu e ressuscitou. E agora inunda a minha vida com vida. Inunda o meu ser com esperança. Enche a minha mente com um renovo que não sei de onde vem, mas simplesmente eu sei. E eu recebo de Jesus, porque por sua própria determinação e graça, Ele resolveu me amar e me perdoar. Pai, nos ajude a não ficarmos com vergonha. Pai, nos ajude a ouvir o convite de Paulo, que fez a Timóteo. Que a gente se sinta como Timóteo, no meio de grande dor, de grande perseguição, de muita morte, mas que se sentiu estimulado por aquele que o amou, Jesus Cristo, e por aquele que o amou, Paulo. Precisamos de Deus, do Senhor Jesus, e precisamos de pessoas. Nos une, Pai, nos aproxime uns dos outros. Aproxime pessoas com palavra de fé, com palavra de ânimo, com palavra de esperança, com palavra de poder. Nos encha, Pai, com esta palavra de poder, para que possamos nos aproximar de pessoas com palavra de ânimo, com palavra de esperança, com palavra de poder. Em nome de Jesus. Amém.